Boa noite. Boa noite, pessoal. Letícia, a Gabriela entrou. A Raíssa. Tô tentando fixar aqui o comentário. Hoje eu vou estar com a Gabi. Mandei o convite. Olá, Letícia, Andréia. Oi, Gabi. Oi, querida. Tudo bom? Tudo ótimo. Só estou tentando fixar aqui a base para a gente poder ficar em pé. Também tô anotando aqui. Agora sim, vamos lá. Márcia, você conseguiu, Márcia, vir? Boa noite, pessoal. Boa noite, muito bom. Tá com tanta gente já. Entramos, já tem bastante gente se aproximando. E como estão as coisas, Gabi? Com muita saudade de ir para São Paulo, mas assim eu vou um pouquinho, né? É impressionante sentir saudade de São Paulo. É mais ou menos parecido assim com viajar, com ir a restaurante e ver os amigos. Mas os amigos, tanto faz se eles estão a poucos metros ou em outra cidade, que a gente está com saudade do mesmo jeito. Ah, é verdade, é verdade. Esse confinamento tem deixado a gente mais saudoso do que o normal, eu acho, né? Acho que a gente valoriza mais. Com certeza, e que assim seja, né? Para que a gente possa cada vez mais poder aprender com tudo isso também, né? Com certeza. Porque não é à toa um exercício desse. Bom, Profundo. pessoal, então, muito boa noite para todo mundo que já está entrando. Renato, Fabiana, Andréia, estou vendo bastante gente aqui. Hoje a gente vai falar sobre as constelações nas organizações. A Gabriela é uma grande estudiosa do assunto, uma grande parceira. Tive a honra de tê-la aqui inaugurando o Instituto Fabi Calneto com esse assunto, inclusive com uma constelação organizacional. Foi muito bacana, muito legal. E agora a gente vai falar um pouco sobre esse tema para vocês. Na verdade, vou deixar a palavra muito mais com ela, né? E vou interferindo às vezes. E tá com você, Gabi. Fica à vontade, traga as suas experiências, o que que você considera de mais importante, o que que a gente pode trazer desse olhar das constelações para as organizações, né? Como que a gente consegue sintetizar aquele curso todo de um ano que nós fizemos? Em uma hora. Em uma hora. Tranquilo. Quando eu fui botar nas minhas redes, eu não sou uma pessoa muito de rede social. Eu sempre disse que eu era. É, é, des, não sou descarada, mas sempre fui desfeiçada. E agora desinstagrada e etc. Mas a gente está aprendendo muita coisa nesse momento de transformação radical do mundo. Obviamente, eu não podia deixar de botar nas minhas todas redes, né? A honra de estar aqui compartilhando com você muita coisa que a gente aprendeu junta e que eu venho botando em prática de muitas maneiras, né? Eu já trabalhei como consultora de empresa, eu venho da mediação, né? Muitos anos trabalhando com mediação de conflitos, antes de ser moda. Na mediação, eu sentia falta de uma ferramenta que fosse além do racional, porque com muita frequência fica óbvio para quem está olhando com um olhar neutro, né, de mediador, que olha para um lado, olha para o outro, entende que todos eles estão certos e errados ao mesmo tempo, que ninguém tem a verdade total, exatamente por isso se encontram numa situação de conflito. E para a gente poder ajudar, a gente precisa ajudá-los a enxergarem o caminho para uma possível solução que todos possam aceitar. E não adianta a gente, o mediador, enxergar essa solução e entregar pronta para eles, porque o que é fundamental, o que a gente aprende, não apenas na teoria, mas a prática corrobora sempre, é que na medida em que as partes se tornam autoras da solução, se sentem realmente, se percebem autoras da solução e podem construir
com o seu melhor, né? O grande desafio numa mediação de conflitos é fazer a transição entre o modus operandi briga, em que está cada um se protegendo do outro, e o modus operandi co-construção, em que eles estão precisando se expor e trazer o seu melhor à tona para oferecer para uma solução que também tem que ser boa para o outro lado. Então, isso é sempre muito difícil. E foi nessa busca de ajudar as pessoas a chegarem nesse ponto de transição que eu frequentemente me deparava com a necessidade de uma ferramenta que fosse além do racional. Não que as pessoas deixem de ser racionais, ou, enfim, de usar a sua inteligência intelectual. É porque isso não é, com frequência, suficiente. Sim. E assim eu fui buscar as constelações. E a maior parte das mediações que eu fiz na minha vida, né, eu fiz muito de todos os assuntos que se possa imaginar, de escola em ambiente conflagrado, a presídio, a empresa, a família, tudo. E a maior parte empresarial, porque era da minha história, né? A maior parte da minha vida eu passei dentro de empresa. Então, com a frequência, né? No mundo empresarial, é mais comum as pessoas acreditarem que são seres racionais. Na família, a gente tem os nossos momentos de fúria, os nossos momentos de paixão, os nossos momentos de tristeza profunda. E se não for ali que a gente vai expressar esses sentimentos, aonde será? Né? Para o bem e para o mal, né? São sempre emoções muito fortes, porque é algo que é muito essencial para a nossa sobrevivência. O pertencimento a esse grupo é essencial para a gente poder ser alguém no mundo. Então, ali é mais comum as pessoas reconhecerem a sua vulnerabilidade e a sua necessidade de muitas vezes não ser racional. Quando a gente vai para o mundo Gabi? Oi, voltei. Você parou assim, né? O mundo familiar, que lá é mais fácil a gente ser vulnerável e mostrar isso. Quando a gente vai para o mundo empresarial, acredito que foi onde cortou. Tá. Ó, fácil é uma palavra difícil, né? Porque não é nada fácil, mas é frequente, né? É mais comum. Até porque não tem jeito. No mundo empresarial, as pessoas se treinam, né, e buscam se treinar, é um movimento consciente, para ser o menos transparente no que tange a sua fragilidade. Não é por mal, é uma questão de sobrevivência. As pessoas aprendem, né, com a maturidade, o que a maturidade traz é esse autocontrole, né? Bota entre aspas, porque ele é ilusório, mas a gente vai maquiando ele cada vez mais e vai vestindo armaduras cada vez mais, em princípio, eficientes para que nós nos tornemos seres racionais que planejam o que vão fazer e conseguem executar o seu plano. Né? Só que quanto mais elas acreditam que são racionais, mais elas se afastam do seu verdadeiro potencial. Não que a gente tenha que sair explodindo por aí, claro que não, né? Isso atrapalha qualquer tipo de comunicação. Mas reconhecer o quanto a gente tem de não racional nos nossos movimentos, nos nossos comportamentos, no nosso processo decisório, é um grande aprendizado. Né? O que a gente vê, e eu acho que o mundo tem evoluído muito rápido nos últimos tempos, é as pessoas se dando conta cada vez mais de que tem essa completude muito além daquilo que elas reconhecem, né, que elas controlam e que elas conseguem esconder daquele que está à sua frente numa mesa de negociação. E aí, quando a gente trabalha, né, a gente ainda tem no Brasil, no mundo inteiro, mas o Brasil especialmente, é um país que ainda está bastante devagarzinho, né, nesse processo de reconhecimento mais amplo
do potencial do ser humano e da utilidade que isso tem para as empresas. Sim. A gente ainda vive muito uma ilusão de que você controla o outro e que você controla a si mesmo. E quando a gente chega numa empresa como consultora, né? Porque desse momento da minha vida de mediadora, eu migrei para para um lugar de consultora em resolução de conflitos, que é bem mais amplo do que ser mediadora. Uhum. A mediação em si, no dia a dia de uma empresa, ela é um evento muito raro. Você chegar numa determinada situação, a efetivamente buscar um terceiro externo, neutro, nas condições ideais para que ele possa estar no meio e que todos confiem nele, aceitem o nome dele, que ele possa ter todo o processo de mediação acontecendo como a teoria manda. Uhum. Isso é um caso em tantos muitos. Tem muito mais caso que a empresa precisa resolver de uma forma mais negocial, ou que nem vale a pena para a empresa resolver, ou que muitas vezes, né, a briga parece que vale a pena, porque as pessoas só raciocinam o custo da briga como custo inicial, né? E tudo que se avoluma ao longo de um processo judicial vai entrando para um custo afundado, que vai dificultando cada vez mais sair desse... Bom, já afundei esse custo, então vamos um pouquinho mais, vamos ver se lá na frente vai ter valido a pena. Enfim. Uhum. Pois é, então quando você chega no momento de efetivamente dizer, não, vamos buscar um mediador capacitado, adequado e tal, papapá, é muito pouca coisa. Então eu comecei a ter muita demanda, até porque eu tinha trabalhado muito em várias funções internas a uma empresa de quem resolve conflito, né, jurídico, relações institucionais, ouvidoria. Eu comecei a ter muita demanda de consultoria para evitar conflito e para trabalhar positivamente as situações de conflito internas numa empresa. Então, buscar tirar do limão a limonada. Uhum. Né? De preferência, botar um açuquinha, um adoçante, né? Para poder ser útil ao processo criativo ao qual a empresa nasceu para servir. Né? Sim. E nisso, eu começava a me deparar com essas... pouco autoconhecimento de muita gente sentada à mesa de um processo decisório, e tudo que a gente podia fazer racionalmente, seja como negociador, como consultor, como mediador, muitas vezes você via que as pessoas saíram de um ponto, chegaram a um outro ponto muito distante, superaram muitas barreiras que pareciam intransponíveis, e ainda assim o último passo não acontece. Ou chega-se a uma solução linda que vai para a gaveta e dali não sai. Porque aí sim, quando vai para a prática, é que começa a se deparar com os obstáculos, com as dificuldades, com as resistências. Sim. Esse vai. é o mundo que eu conheço, né? Porque como eu sou da área de organização e processos, então eu internamente dentro da empresa, para você conseguir fazer desabrochar um projeto, você tem que lidar com todas essas resistências, com todas essas questões de equipe, interdepartamentais, inclusive, né? Então, assim, Exatamente. como resolver todos esses conflitos para que a gente chegue numa meta, num objetivo, num resultado, na produtividade esperada e com a saúde adequada, né? Pois é. E tem muita coisa que acontece nessa teia relacional que passa a léguas do racional. Desculpa, a teia relacional passa a léguas do racional, né? Sim. E muitos conflitos intrapessoais se refletem naquilo que as pessoas fazem sem que elas percebam. E muitas brigas de território que não são verbalizadas operam mais efeito sobre a decisão de colaborar ou não colaborar com uma determinada mudança sugerida do que jamais virá à tona para aquelas pessoas que estão lá no topo da pirâmide poderem tomar consciência e decidir em cima. Com certeza.
E aí eu comecei a trabalhar com a constelação, né, até sem ter ainda a formação adequada, mas eu comecei a trazer os elementos táteis, né, alimentos concretos, bonequinhos, bloquinho de madeira que compra em loja de criança e coisas assim. Quando as pessoas em mediação, porque a situação de conflito faz com que esse processo irracional, né, esse loop do pensamento fique mais evidente. E aí eu pedia para elas botarem em 3D, eu chamava assim, aquilo que elas estavam tentando me explicar. E aí isso começou a funcionar muito bem, principalmente porque a partir dessa maquete, digamos assim, né, de quem fala com quem reporta quem na realidade influencia quem. Você sumiu da tela, tá? Isso. Eu Só para bati mostrar o aqui. escritório, né? Tá bonito. É. Então, quando elas começavam a olhar para aquilo que elas mesmas tinham colocado sobre a mesa e eu podia fazer pergunta em cima do concreto, a gente caminhava muito mais rápido. E eu conseguia fazer com que elas próprias percebessem aquilo que nelas estava visível para mim e provavelmente para outros ao redor, mas que elas mesmas não enxergavam, seus pontos cegos. Sim. E assim foi caminhando, né? Eu já tinha sido constelada muitas vezes para meu próprio benefício e resolvi então buscar na constelação mais ferramentas. E aí, quando o mundo da constelação se abriu na minha frente, né? E a gente vai, a cada gotinha, a gente vai crescendo um oceano, né? E a gente vai se apaixonando e a gente vai se embebendo. É uma coisa impressionante como o mundo cresce dentro e fora da gente. É. E eu fico arrepiada, emocionada, porque efetivamente eu sou tão grata a esse caminho. Sim, eu também. Eu falo para o meu professor de constelação, meu professor original, né, o meu primeiro mestre, eu falo para ele assim, eu vim buscar uma caixinha de fósforo e você me entregou 10 containers. E agora eu olho para esses containers todos e vejo o quão mais eu posso fazer para ajudar os meus clientes. E aí, quando eu comecei a trabalhar em mediação, porque é por isso que eu sou conhecida há mais tempo, eu comecei a me deparar com coisas, com eventos, com situações para quais me chamavam para ajudar, que não eram necessariamente o que a gente chama de conflito. Se a gente for olhar conflito no beabá, né, quem estuda mediação, conflito é uma situação que você tem duas pessoas ou mais, e normalmente em empresa é muito mais complexo do que duas, que olham para uma determinada circunstância por um ângulo que parece absolutamente incompatível um do outro. Então, o que a gente diz o conflito é a percepção da impossibilidade de coexistência. Ou seja, para eu vencer, você tem que perder. Se eu tenho essa crença, que pode ser ou não verdade do ponto de vista matemático, concreto, mas se me parece que para eu prevalecer, né, e claro que não precisa ser uma questão de vida ou morte, mas se a minha honra, se o meu bônus precisa se afirmar em cima do seu não bônus, da sua não vitória argumental, eu vou te combater. Né? É natural. Então, eu começo a ter um comportamento, consciente ou não, de te excluir. Que é o que a gente aprende na constelação, né? Que é extremamente danoso para qualquer grupo. Sim. E você ainda tem uma série de empresas que fazem toda uma lógica de gestão com base no conflito. É a mesma coisa que você botar o seu fígado para brigar com o seu pâncreas e ver qual dos dois. Não faz sentido, o corpo não vai sobreviver. Se eles ficarem brigando o tempo todo, em vez da vida prevalecer, vai ser o contrário. Exato. Só que numa empresa isso vai se diluindo, né? Porque você tem uma série de artifícios, uma série de estratégias para trazer mais dinheiro, para buscar um novo investidor, para tira da linha de produção, esse custo já estava fundado mesmo,
já virou despesa, então ninguém vai perceber se realmente tiver ido para o sótão, e por aí vai, né? E as coisas se perdem muitas vezes. E as pessoas se perdem muitas vezes, porque é extremamente deprimente você se sentir, e às vezes a burocracia faz isso, você se sentir ratinho de laboratório, né? Você está ali, você trabalha, são horas e horas, e você não vê o produto do seu trabalho indo para frente. Então, então, você adoece e a empresa adoece. A empresa adoece e você adoece, né? Não tem uma ordem... A doença acontece, né? Vai atingir independente de onde ela se inicie. Exatamente. E isso normalmente começa, esse processo de competição destrutiva, normalmente começa no desenho de metas. Porque cada departamento pensa as suas metas individualmente. Então, como é que eu vou medir a minha entrega para que eu receba mais na hora da divisão de lucro? Né? Ou se é o topo da pirâmide, ou se é o RH que está planejando um mapa, né? Pelo menos você tem uma visão sistêmica, uma visão coesa das interações, mas ainda assim, ainda é, de um modo geral, um raciocínio aristotélico, né? Como se você pudesse olhar para as partes e com isso entender o todo. É impressionante no ano de 2020 você ainda ter Aristóteles prevalecendo no inconsciente coletivo. Né? E a gente já evoluiu tanto, a ciência já nos mostrou tanto mais. Né? Ele não estava errado, Aristóteles, só que não era só aquilo. Assim como o Adam Smith em relação ao Nash, né? A visão do Nash é exatamente a visão sistêmica das organizações. Não basta cada um buscar o que é melhor para si, se todos não buscarem o que é melhor para o todo. Exatamente. A Isabela Oliveira, ela usa uma frase que eu gosto muito, né? A soma é maior... Ai, como é que é, meu Deus? O todo é maior que a soma das partes. Acho exatamente. Que é isso. Eu falei errado, depois eu procuro, mas eu acho que é isso. É mais ou menos como um casamento, né? Aliás, é muito parecido nesse aspecto. Sim, né? Sim. E do momento em que você tem uma relação desequilibrada, em que cada um está querendo trazer o outro para a sua zona de conforto, sem deixar que ele seja ele, você acaba destruindo. Essa relação vai ficando cada vez mais desgastada até ela deixar de fazer sentido. Exato. E a mesma coisa que acontece em muitas empresas quando você pensa que cada departamento, para sobreviver, precisa não apenas justificar tudo aquilo que foi feito até ali, né? O tira da reta, né? Como mostrar para todos que olha como eu sou necessário, né? Porque afinal de contas eles fazem tanta besteira, né? Que eu tô aqui porque, né? Tem que salvar. E se eu não dei conta da minha... Fala, desculpa. Não, eu ia falar assim, e por que será que vou me colocar no lugar dessa pessoa que eu tenho que salvar o meu da reta, né? Então, assim, por que eu tenho essa dinâmica interna de querer me preservar, de querer defender o meu, de querer segurar algo, de não mostrar o erro, né? São reflexos, inclusive, do meu sistema familiar, né? Não é uma questão de procurar culpados, mas é uma questão de aproveitar essa ferramenta, né? Para a gente ampliar o olhar sobre os colaboradores também. Os colaboradores, os líderes, a dinâmica da empresa como um todo. É como você aprendeu a sobreviver. Isso. Desde o seu núcleo mais essencial, mais basilar. Que é a família, exatamente. Mas aí você tem um fenômeno interessante, que é do momento em que você entra numa empresa nova, você tem um emprego, você viveu anos ali naquela empresa, teve um resultado bom, médio, enfim. E aí você muda de emprego. Ou a empresa é comprada por um novo dono. Tudo muda. Sim. Ou não. Né? Ou não. Tem uma frase que eu gosto muito, eu estou tentando aqui lembrar, já estou alguns minutos tentando lembrar a fonte, mas não estou conseguindo, mas enfim, a frase é cultura come a estratégia no café da manhã.
A Boa. estratégia vira, né, história se a cultura não for revista. Você pode desenhar a estratégia mais linda do mundo, ser perfeita em teoria e absolutamente não servir para nada. Se você não consegue mexer com essa base, essa função relacional, que além desse fator, desde o berço, de cada um dos seus componentes, tem um emaranhado próprio, um entrelaçado próprio, que é diferente de uma empresa para outra empresa. Então, se você trabalha, sei lá, na empresa Krypton SA, né, lá você mostra um lado de você, porque aquele ambiente te convida a olhar para esse lado. E aí você vai para a empresa Kryptonita XPTO e você vai descobrir uma Fabiane que é ainda diferente daquela que você achava que já era tudo. Sim. Então, é uma questão, é um conter e estar contido, é um de dentro para fora, de fora para dentro, que a gente racionalmente nunca vai dar conta de saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, quando a gente pensa que a gente vai desenhar metas para, teoricamente, conduzir a um comportamento desejado, e que isso vai ser feito pelo topo da pirâmide, que normalmente tem uma visão muito, no mínimo, um delay muito grande, né? Eu ia dizer uma visão distorcida, mas no mínimo com um delay muito grande do que efetivamente está acontecendo na sua base, no seu corpo como um todo, você tem as loucuras que acontecem nas empresas de achar que está controlando. E aí depois, no momento de verificação de quem bateu a meta ou não, você tem todo um processo de matemática inexata, né? Porque como você vai medir alguma coisa, às vezes não é perguntado, não é raciocinado em cima, né? Você tem que ter um grau de confiança tal, né, que é mesmo que você audite tudo que você faz, isso é um custo enorme, mas ainda assim você tem que acreditar que o recheio da empada, né? O recheio da empada é uma brincadeira que a gente usa na mediação, que a gente diz assim, as palavras são empadas. Você só sabe o gosto que tem quando você morde. Sim. Porque às vezes eu digo uma coisa que para mim parece óbvia e você tem uma compreensão completamente diferente da mesma palavra, nós duas sendo nativas no mesmo idioma e por aí vai. Isso. Fora São regionalismos, etc. né? De acordo com as referências. Exatamente. Aí a empresa vai lá e cria um ISO ou um outro controle qualquer para ter certeza que se eu disser que a empada é de carne, qualquer um que morder vai ter certeza que é carne. Sim. Só que aí, carne hoje em dia é muito amplo, né? Você tem carne vegana, né? Então, e aí você vai tipo criando de carne que você quer, né? Especifique seu desejo. Exatamente. Então, esse desencontro entre os vários níveis decisórios e os vários níveis perceptuais da realidade, que normalmente vai, né, no caminho oposto, faz com que as empresas muitas vezes percam eficiência porque só estão olhando para aquilo que o intelecto dá conta. Quando a gente traz para uma constelação, né, e normalmente em nível empresarial você tem uma grande maioria de céticos. Esses são os melhores clientes. Sim. Eu adoro trabalhar com os céticos. Porque você pega assim, aquele mais cético de todos, né? Faz uma constelação fechada, né? Sem ninguém ter a menor noção de quem é o quê. E aí, quando a coisa começa a acontecer e as pessoas começam a transmitir, né, tudo aquilo que conseguem atingir através do sensorial, e se o cara não sair correndo achando que aquilo isso que eu é bruxaria, no final ele está transformado. Macumba? Não é isso, gente. É sério, tem ciência por trás.
E tem, tem. Tem Mas, ciência por trás. e quando as pessoas percebem o quanto elas deixaram, né, de poder absorver em outras situações desse nível de sabedoria que estava sempre ao seu dispor, aí elas se transformam, aí elas se abrem. E aí elas conseguem integrar todos esses saberes ao seu processo decisório. Então, tanto numa mediação quanto nesses outros milhões de situações de processo decisório que a gente pode ajudar as pessoas a olharem melhor através da constelação, o que eu acho muito bacana e que acalma muito as pessoas num primeiro momento é garantir para elas que o racional não está perdido. Não. Ele não vai perder o emprego racional, né? Ele vai sempre ter um lugar de destaque. Só que ele precisa vir depois do mapa sistêmico. Uhum. Então, quando você bota no mapa, né? Você faz um mapa sistêmico daquela situação. Às vezes, nesse tipo de processo decisório empresarial, muitas vezes eu nem chego no movimento da constelação. Sim, às vezes nem precisa, né? Às vezes só uma orientação de hierarquia, de quem está servindo, essa empresa serve a quê? Mas não é serve qual produto que você faz. Entra em contato com essa empresa e pensa, eu estou no mercado para atender, contribuir com o quê? Só isso já dá bastante trabalho para essa é a pergunta de $1 milhão. A diretoria, as equipes. Aí você transborda essa mesma pergunta para suas equipes. Esse departamento, qual é a função? Mas não é marketing, é vendas. Não é isso que eu quero saber. Eu quero saber se você está conectado com esse propósito. Aí você desce para o colaborador, né? Deixa o negócio internalizar, fica muito mais... a gente começa a entrar nesse caminho que você está trazendo, né, Gabi, de deixar o racional de lado e deixa eu me conectar com algo que não é só o intelectual. Exato, e vai muito além. Então, quando você expõe a situação a essa visão tão mais ampla e depois você vai para o processo decisório, inevitavelmente esse processo decisório vai ser muito mais rico. E muito mais baseado na vida como ela é. Na realidade dos fatos, inclusive de interlocutores que você jamais teria oportunidade de entrevistar. Clientes, competidores, agências reguladoras e por aí vai. Isso tudo a gente vê no campo com clareza. Exato. Não apenas a gente consegue se colocar no lugar deles, mas a gente consegue muitas vezes testar opções pelos olhos deles. Sim. E aí é fantástico. Aí você vai... E nessa situação de conflito, por exemplo, que é muito da minha experiência, o que eu já fiz muitas vezes Oi, voltou? congelou, Gabi? né? Voltou. Deu uma travadinha. Então, quando acontece isso, eu me vejo em movimento, mas eu vejo que você parou, então eu paro. Então, eu também, eu não sei, às vezes para você, depois eu paro também. Enfim. Isso é internet, a gente está no horário de pico da demanda. Mas então, voltando, né? Quando você tem um lado que se constela no que seria numa mediação, uma reunião privada, né? Porque eu não posso fazer isso expondo a pessoa ao seu ex-adversus, né? Ao seu oponente. Seria uma situação incompatível com a entrega que a constelação requer, principalmente numa situação empresarial. Então, constela um lado, constela o outro lado, por aí, e sem nenhum tipo de intercâmbio de informação aí, não é uma questão que você vai dizer para o outro o que aconteceu na constelação do outro lado, não, né? Total confidencialidade. Você consegue já enxergar se existe uma interseção negocial ou não. Então, se existe uma interseção negocial,
você já vai para a mesa de negociação muito mais, de uma forma muito mais eficiente. Você já vai olhando para o lugar certo. E se não existe uma interseção negocial, uma zona de possível acordo, como a gente chama, não tem nem por que ir para mediação. Vida que segue, a vida como ela é, concorda com o destino e vai. Né? Sim, exatamente. Então você passa por um processo não apenas de tomada de consciência, mas de concordância com o que se vê, que é infinitamente mais eficiente. E é fantástico, né? As coisas que a gente consegue poupar, né? Além do que a gente progride. Com certeza. Eu acho muito interessante, porque assim, né? É legal que você tem bastante essa vivência de mediação, e aí, assim, é conflito na veia, né? A aparição vem de um problema sério. E quanto a constelação ela já agrega numa situação dessa, né? Onde você já está com um problema crítico para resolver. Agora, se a gente olhar que a constelação ela pode ser usada também para questões mais serenas, né? Por exemplo, imagina que a gente pudesse, eu não digo constelar, mas trazer o olhar sistêmico, trazer a visão das ordens para um plano de metas. Exatamente. Olha quanto, né? Como a gente falou aqui bastante de meta, olha quanto a gente já não consegue colocar em ordem o processo, como é da minha área, né? Como a gente já não consegue colocar o processo em ordem no início. Exatamente. Né? Porque eu, como sendo da área de processo, eu falo, começou errado, pode esperar que, né? Isso é sabedoria da vovó, né? Tudo que começa errado dá chabu no final. Pau que Então, nasce torto nunca se endireita. pau que nasce torto nunca se endireita, ditado da avó, mas que é super aplicável nas empresas, porque toda vez que você vê um projeto, uma organização, a fundação de uma empresa, esses sócios estão em igualdade se doando nos seus percentuais, não digo que tem que ser X% redondinho para, né, para cada um. Mas o que eu digo é assim, nas doações, nas entregas, na disponibilidade de servir dentro do que essa empresa se propõe. Né? Oi? O dar e tomar. Sim. Né? Essa ordem ela está sendo aplicada, né? Essa ordem ela está em equilíbrio. Então, assim, quando a gente começa a olhar todos os processos, né, dentro da empresa, e se estão em ordem ou não, ordem que eu falo, para quem não é aí da área das constelações, são as ordens mesmo que o Bert Hellinger nos presenteou, né? Que são a ordem do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio de troca. Se eu só olhar essas 3 ordens, a gente já consegue colocar muita coisa em harmonia dentro de uma empresa, né? Uma coisa não que é mágica, né? É um trabalho muito árduo. Uma coisa que eu acho muito interessante, e eu estou vivendo isso, eu comecei em fevereiro a trabalhar numa nova empresa com desafios bem grandes, mas muito bonitos de se viver, né? Porque eu tenho certeza que vai ser um case, por isso que eu fui. Não tenho dúvidas, Vi. E aí, não, mas é interessante porque eu nunca tive tão feliz com a minha vida de consultora como desde que eu descobri a constelação. Estão me sentindo tão no meu lugar, né? Aquela sensação boa de tô no melhor lugar que eu poderia estar. Que bom. E aí surgiu essa possibilidade, essa proposta, e eu abracei com muita alegria, porque eu falei, se a gente conseguir efetivamente cumprir com a missão que está posta, serissimamente por uma nova gestão, a gente vai conseguir demonstrar o valor de tudo aquilo que a gente construiu nas nossas vidas. Né? Eu e todas as pessoas que estão trabalhando nisso. E então, assim estamos fazendo. Mas até para mim, como gestora recente numa empresa, né? Eu chego assumindo um departamento, uma ouvidoria, depois de muitos que me antecederam e que deixaram as suas marcas e os seus méritos e etc e tal. Então, a maneira como eu olho para esse legado dos que me antecederam é com
completamente diferente graças à constelação. Eu posso até não fazer igual várias coisas por N motivos, e eu sempre falo disso. Quem trabalha comigo me ouve falar disso um monte de vezes. Né? Não é quando eu proponho fazer alguma coisa diferente, eu faço isso com muita frequência, exatamente porque a organização está no momento de profunda transição de modelo de negócio, de proposta, de propósito, de um monte de coisa. Quer dizer, o propósito original não, mas enfim, a maneira como ele é trabalhado, né? Eu sempre contextualizo dizendo assim, os meus antecessores podem ter feito de um jeito ou de outro jeito, porque eles não tiveram a oportunidade de estar aqui nesse exato momento em que eu sou grata por estar. Então, eles não tinham a possibilidade de visão daquilo que eu vejo. Eles não tinham a possibilidade de trabalhar essas coisas que precisam hoje ser trabalhadas, porque era uma cultura muito fechada em silos. E nada do que a gente precisa fazer para a organização mudar de patamar de eficiência, um departamento consegue fazer sozinho. Com certeza. Hoje, por acaso, eu passei o dia inteiro em reuniões relacionadas a esse assunto. Exatamente trabalhando a interação da ouvidoria com o setor de atendimento. Havia muita confusão, né, de quem é que território. Até onde vai o meu, onde começa o seu. E muita sobreposição, muito retrabalho, com o risco, e o que eu sempre falo, né? A gente até viveu uma situação recente em que várias pessoas botaram a mão na mesma cumbuca, além do retrabalho, né? Então, entrou uma situação problemática, várias pessoas tomaram conhecimento e cada um levou para um caminho. Então, você tinha 3 departamentos trabalhando no mesmo processo de solução de problema, e 2 respostas saíram para quem estava para o interlocutor externo, e aí ia sair a terceira. Por sorte, a gente se comunicou e conseguiu evitar a terceira, porque o problema já estava resolvido há 3 dias antes. Né? Agora, essa lógica de que, assim, não, caiu aqui, eu vou fazendo porque eu não confio, ou porque eu não espero, ou porque eu acho que é meu, e não dá. Ou porque eu não converso, né? Porque eu não converso. A maior parte dos problemas que eu vi e vivi dentro das empresas que eu trabalhei tinham a ver com comunicação. Mas por que as pessoas não se comunicam? Tem um monte de motivos, né? Um deles é que a gente vive o dia inteiro apagando incêndio. Então, você apaga tanto incêndio, você está sempre correndo contra o tempo, você está sempre correndo para cumprir alguma coisa de curto prazo, que você não consegue parar para olhar para a visão sistêmica. Sim. Exatamente. Então, eu digo isso sempre, né? O urgente sempre ganha do importante. É o concurso, não dá para competir. Se não for urgente, não acontece. E aí, voltando para a história de meta, né? Também estou numa situação dessa. Não adianta você querer que um departamento melhore em relação ao outro, se para esse outro também não é meta e, portanto, também não é urgente, melhorar em relação a um, mesmo que se queira, mesmo que todos enxerguem. Então, você precisa trabalhar com essa corresponsabilidade para tudo aquilo que precisa ser feito a várias mãos. E para que a gente consiga trabalhar na nossa complementariedade, não na nossa sobreposição. E isso daí é uma visão muito legal que você está trazendo, porque se a gente conseguisse... vou trazer aquela imagem lá do corpo humano, né? Se a gente conseguir pensar na empresa como um corpo humano, né? Que cada órgão tem a sua função, sim. Né? Não posso pegar o rim e colocar no lugar do estômago. Não vai fazer a mesma coisa. Cada um tem o seu quadrado. Só que, por outro lado, existe um fluxo que vai transitando pelas responsabilidades de cada uma dessas partes. E daí sim vai gerando essa completude que você está trazendo aí. É muito interessante isso. Mas olha que legal, né? Isso é obviamente perfeito. Mas, ao mesmo tempo, cada célula, se a gente olhar para o material básico do qual a gente é feito, do qual cada um desses órgãos é feito, nós, a mesa, o gato, o cachorro,
Sim. Não temos como nos diferenciar. O que nos diferencia é a função que a gente ocupa em relação a quem está ao nosso lado. Isso. Qual é o Então, meu se uma lugar? célula é o seu lugar, exatamente. Cadê o meu lugar? Então, se você é uma célula composta lá por... Eu não me lembro os elementos químicos, mas eu sei que são os 4 que estão presentes em tudo. Bom, Tá. se você, com essa matéria-prima, está no rim, e daqui a pouco você está no coração, e daqui a pouco você está no hipotálamo, e você vai ter que saber se comportar de uma Sim. forma útil a quem está ao seu lado. Você vai ter que Aqui saber eu se sirvo aqui, né? complementar. Neste E em lugar, potencial a gente pode tudo, né? com certeza. Nesse lugar, qual é o meu papel? Exatamente. Mas olhando para o todo. Exatamente. Né? Então, se eu não consigo ser útil aqui, não adianta. Eu trabalhei numa outra empresa, uma época da minha vida, que a gente falava em. É feio falar assim. A gente falava assim: não pode traficar drogas, né? Traficar Sim. drogas. Esse termo é muito usado. Mas traficar drogas no sentido assim: você tem uma pessoa que não performa aqui, Isso. aí muda Tráfico ela de de drogas. departamento. Aí você Né? tenta salvar ela jogando o problema para outra área, esquecendo Exato. que essa outra área também é da mesma empresa, né? E não é só isso. A questão é o quanto essa pessoa. E assim, eu não quero ser radical em nada, né? Porque eu acho que radical não combina com nada disso que a gente realmente acredita e vive. Sim. Porque você tem N situações, né? Você tem situações em que efetivamente aquela pessoa não tem o perfil que uma área requer, mas tem o perfil que outra área requer. Uhum. Muitas Mas é vezes. tráfico, né? Não é droga. Exatamente. Aí não é entra droga, a gente só está transferindo ela para o lugar certo, para o lugar dela, onde ela pode Exatamente. mais. Então, você tem pessoas que são excelentes para sentar num escritório, pegar toneladas de relatórios e absorver aquilo tudo e fazer alguma coisa de bom com aquilo. E você tem pessoas que adoram falar com o público, mas não suportam um papel ou uma tela de computador. Então, aí você vai para uma questão de respeito ao destino de cada um, ao potencial de cada um, ao que cada um tem de melhor para doar em troca daquilo que quer receber. É diferente de uma pessoa que tem uma atitude, isso é que é lindo, né, na vida, porque a gente contrata uma pessoa pelo que está no currículo e se tem que demitir, demite por aquilo que nunca estaria no currículo. Pelo comportamento, né? Teve até um artigo que eu recebi esses dias falando sobre isso. Então, você tem pessoas que se adaptam a tudo porque gostam de servir. E você tem pessoas que nunca vão estar satisfeitas porque só estão pensando em ser servidas. E isso faz toda a diferença na possibilidade de uma empresa se reinventar. Né? O que a gente premia? O que a gente enxerga para poder valorizar? Exatamente. É isso aí. Ai, Gabi, muito bom. Esse papo rendeu, hein? Ainda dá para fazer mais assunto. Seria ótimo se as pessoas pudessem perguntar, né? É isso que eu ia falar, porque agora a gente está já com 10 minutos para encerrar o tempo aqui da live do Instagram. Então, se alguém quiser aproveitar o momento aqui, fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa. A Juliana aqui falou perfeito, né? Acho que quando a gente falou da questão do comportamento, né, da questão da demissão por comportamento, né? Você contrata por. Eu acho que foi isso, Ju, porque eu lembro de ter tido uma conversa dessa com você. Será que, se quiser confirmar ou não, dá um joinha aí. O que mais? A Sinira elogiando a gente. Saudade, Sinira. Aí ela indicou uma amiga aqui. A Sinira é amiga. Amiga é tendenciosa. Então, né? Aí tem a Ariela, que falou muitas vezes o perfil comportamental influencia bastante. É isso aí, né, Ju? A Juliana está confirmando aqui que é a respeito da questão da contratação e demissão. Quem mais?
Olha, Sinira, saudade, saudade também. uma coisa muito interessante que eu fiz, só para dar um exemplo aqui, eu tinha que contratar uma pessoa, isso foi recente. A gente estava com uma vaga para ser preenchida e essa pessoa precisa servir a dois subdepartamentos, né? Então, Uhum, duas áreas. E eu falei, bom, eu quero que as pessoas com quem ela vai trabalhar mais próxima no dia a dia tenham uma interface sistêmica com ela e que não gere uma disputa por essa atenção, digamos assim. uhum. E aí a gente tinha 4 finalistas para a vaga e a gente fez uma constelação. Olha Então só que legal. elas puderam sentir os lugares de cada um dos 4 finalistas e foi unânime. As Olha, então, é duas. porque quando você faz uma constelação, não estou dizendo que a gente vai fazer constelação para todas as situações dentro de uma empresa, né? Dá vontade, né? O normal, dá vontade. Mas assim, vamos fazer um projeto novo. Peraí, vamos constelar para ver se vai funcionar. Mas o que é Olha que interessante. funciona. Sim, funciona. Mas o que é interessante, né, Gabi, é trazer esse olhar e quando a gente faz uma constelação para uma questão importante como essa, é unânime. E aí fica as claras para todas as partes que foi uma escolha. Naquele momento estávamos em paz com aquela escolha, com aquela situação, Não, e né? como elas puderam sentir o lugar de cada um dos que estavam disputando a vaga, elas puderam literalmente se sentir conectadas com a Sim. escolha. Então, não é algo que vem do intelectual e que você diz, pró, contra, pró, contra. É algo que vem de um outro lugar, que não é discutível, porque é o que é. Né? Fala. Não, eu ia falar, depois manda feedback, né? Daqui uns meses de avaliação, Pois é, não, porque olha, tá é sendo perfeito. interessante. Esse caso provavelmente não vai cair naquele problema que a gente falou agora há pouco, né? Você contrata pelas competências que tem no currículo, só que não entra em paz ali, né? A pessoa não fica no lugar. E aí depois você tem que demitir por alguma outra situação, né? É isso aí. Olha, o Acílio deu os parabéns aqui pra gente. O Acílio é um amigo meu da faculdade, da época de implantação de ISO, né, Acílio? Tem alguma pergunta aí, Acílio, sobre como gerir projetos, alguma coisa relacionada a empresas? Aproveita que está acabando aqui o tempo. A Márcia está agradecendo a gente. O que mais? A Fernanda falou alguma coisa aqui. É muito interessante que o Instagram você tem que ver na hora, né? Porque se você não vir na hora, já era. Então, aí perde o histórico da conversa. Às vezes eu tenho vontade de entrar de novo para ver quem participou, agradecer, mas infelizmente a gente perde esse histórico. Isso quando dá sorte de salvar e colocar. Putz, acho que a Fernanda tinha falado alguma coisa aqui, mas eu perdi a conversa. Constelação para cargos específicos? É um comentário só, Fernanda? Você tem alguma questão sobre isso? Se tiver, coloca aqui pra gente. O Acílio está colocando que achei interessante essa abordagem para o ambiente corporativo. Amigo, depois a gente faz uma ligação. É apaixonante, né, Gabi? A gente passou aí um ano com os alemães nos explicando. Mas eu acho, eu tenho. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa muito interessante, que é consteladora, mediadora também, e que tem, enfim, eu estava conversando sobre um assunto da vida dela, e, a gente estava falando, ela vem de uma escola, né, desde o inicinho da constelação, de Mansa, estudou com essa galera inicial, conhece muito todos eles do início e tal, o Sami e tal. E ela fez um comentário sobre alguém dessa época da relação com ela, né, no mundo da constelação, sobre como, na visão, digamos assim, hellingeriana pura, você faz só uma constelação na vida e depois você tem que se virar com aquilo que
as leis te proporcionam enquanto autogestão e tudo mais. E a troca era exatamente sobre o quanto que a gente vem vendo de desenvolvimentos da utilidade da constelação que simplesmente não era a área do Hellinger. O Hellinger foi maravilhoso, ele teve um grande legado para a humanidade, só de concatenar as ordens do amor, já foi, assim, né, muitos anos de evolução da humanidade. Uhum. Mas a maneira como a gente agora tem a licença poética, sem ter nenhum risco de falta de ética, porque isso para mim é essencial, claro. Mas olhando para a constelação como ferramenta, e o quanto você pode proporcionar simplesmente num exercício de campo, sem precisar fazer o processo completo, só olhando para o que o campo está ali para mostrar, é de uma grandeza. Sim. E que muitas vezes... Fala, desculpa. Não, pode terminar. Não, e que muitas vezes você sequer precisa dar o nome de constelação. Exato. Eu acho que é esse olhar, né, Gabi? Exatamente. É o olhar. E, assim, uma coisa que a gente observa, né? Até eu vi algum material recente aí, porque eu ainda estou na formação, né, da constelação familiar. Eu ainda estou na formação com eles. E, assim, eu vi em algum material recente a questão que isso está em evolução. E, assim, a amplitude desse trabalho, né? Para onde que vai? Poxa, se a gente for pegar só as áreas, né? Pedagogia, saúde, direito, no detalhe, né? A mediação, os tribunais. Gente, questão de nome, paternidade. Quantas pessoas não têm o nome do pai no registro? E aí, quando você olha para isso e para o impacto disso, e como poderia ser feito, igual lá em Santos foi feito um trabalho de chamar todas as mulheres que não tinham, ou melhor, que tinham optado por não registrar o nome do pai, do filho no registro, só uma palestrinha básica dizendo das ordens, do pertencimento, tananã, tananã, e puseram um cartóriozinho ali no final da palestra. Quem tiver interesse agora de fazer o registro do nome do pai, coloca aqui. Olha o lugar que foi dado, a dignidade que foi dada para essa criança. Eu não estou falando do sujeito que se prestava, não prestava. Isso não nos cabe, né? Mas, assim, a dignidade que foi dada para todo mundo, né? O pertencimento, a inclusão. Então, isso é muito lindo, né? Não tem nem outras palavras para... a gente tem que entrar no romantismo, porque como a gente é apaixonada pelo assunto, né? Pois é. Não, e é impressionante, porque isso vai afetar toda uma cadeia de acontecimentos. Tinha alguém que passou aqui as palavras dizendo que Gabriela, como você leva a constelação para... E aí eu não consegui ler o resto. Tantos céticos. Foi a Márcia, estou lendo aqui, ó. Como você leva a constelação na consultoria para tantos céticos? É o seguinte, a gente está com 1 minuto. Vou só dizer, incluindo os céticos, numa boa incluindo visão. Os céticos. Numa boa visão, entendendo que eu também já fui um deles. Exatamente. Ai, Gabi, adorei. Vamos ter que fazer outra, gente. Quem quer mais, dá um joinha aí. Pra você. Ai, querida, vamos ter que fazer outra, porque foi muito legal. A gente tem muito assunto para falar, né, sobre esse tema. Só dentro de empresa, hein, gente? Imagina a quantidade de outras coisas que tem por aí. Obrigada, querida. Muita saudade, obrigada. Eu também. Te agradeço muito pela sua disponibilidade. Adoro ir a São Paulo. Ai, vem, tô morrendo de saudade. Nem que seja pelo Instagram. Quero te levar num lugar decente pra gente comer. A última vez que você veio aqui comigo, coitada, comeu num botequinho aqui na esquina. Acho que não era isso que importava. Gente, um beijo grande para todo mundo que participou. Muita gente querida, tô vendo aqui. Obrigada por tudo, obrigada pela disponibilidade. Passou muito rápido, Acílio, também achei, viu? Que bom, isso é bom sinal. Um beijo, gente. E aí, até a próxima. Já vou, depois terminando aqui, a gente já fala a próxima data. Até breve. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Como é que sai?